E uma coisa que marcou, aqueles marcos que eu falo, né? Teve um marco muito importante, que foi a convivência com os japoneses, né? O japonês, o Japão não tem nada, né? Mas tem japonês. E os caras aprenderam, principalmente depois da Segunda Guerra, a valorizar recursos. Eles são assim, avesso a desperdício. Né? Ele põe um copo d'água, ele põe no máximo 2/3, né? Mas o ideal é metade. Se ele tomar metade, aí ele vai lá e põe mais metade. Ele não põe o copo inteiro, né? Porque é um desperdício largar. Ele, quando vem aqui, o japonês original, né? No Brasil, e vê rodízio de carne, o cara fica doido. Fala, pô, que maluquice é essa? Carne pra todo lado e come e tal, né? E joga muito fora. Eles ficam... Eu falo, caramba, o Brasil é um país de milionário, né? E eu tive uma oportunidade de viver com os japoneses, conviver com eles, né? E realmente eles ensinam muito isso. Essa educação do desperdício, esse respeito com pessoas, né? Inclusive tem um problema de hierarquia que isso... no Brasil diverge muito, né? Aqui é mais solto, todo mundo, né? O líder, liderado, a disciplina é outra. Mas ajuda dentro de uma sem dúvida empresa. Nenhuma, principalmente numa empresa. Dá resultado. Não é à toa que eles reconstruíram o Japão depois de 2 bombas atômicas tão rápido, né? E chegaram a ser acho que é o 5º maior PIB do mundo, né? Há décadas já. Isso. Estão tendo algumas dificuldades. A disciplina, óbvio que ajuda muito. Ajuda demais, né? E você não vê, por exemplo, japonês gordo. Você não vê. Só os lutadores de sumô, Só né? a turma de sumô que já faz isso para provocar. Já faz parte da vida ali. Mas você não vê. O cara não desperdiça. O cara tem uma disciplina. Então eu aprendi bastante com eles. Eu convivi. E dentro do Japão ainda tem 2 vertentes. Tem uma da Nippon Steel e outra da Kawasaki. A Nippon Steel, ela é mais oriental, mais japonesa. A Kawasaki já é mais ocidental. Como que a gente percebe isso? Nós tivemos algumas missões na COSIPA. A Nippon Steel vinha, resolvia e não te ensinava. Ela resolvia, ia embora. Você fala, pô, e agora? Né? A Kawasaki não. A Kawasaki era um mestre, educava. Ensinava você a resolver os problemas, né? Então a gente adorava a Kawasaki. Que legal. Kawasaki, quando a gente tinha que contratar, tinha um problema sério e, contrata a Kawasaki, né? Porque o pessoal vinha e ajudava você. E uma coisa com o Japão que eu aprendi muito é a metodologia. Então hoje, e aí voltando um pouco, né? Teve esses marcos, saí de lá, vim para cá, estou há 32 anos aqui em Vitória. Já capixabei, né? Porque dos 32 foi a cidade que eu mais morei, né? E também uma qualidade de vida muito boa. E foi assim engraçado, porque quando eu montei a consultoria, eu tenho a NBS Consultoria em São Paulo, e tem alguns que ficaram lá. E eu era sócio deles. E eu falei o seguinte, eu vou para lá, para Vitória, vou montar lá a consultoria, vim para a COFAB, mas com a consultoria. Trouxe também gente junto. Legal. E montei aqui a consultoria e tem um hall de 270 empresas que nós prestamos consultoria aqui, né? Porque logo saí da COFAB e fiquei só da consultoria mesmo. Acho que tem alguém ali. É no vizinho. Bem, desculpe aí, interrompi. Imagina. Mas eu fiz consultoria, muita consultoria aqui, e nessa época que eu visitei os países, visitei o Japão, eu aprendi o seguinte, que você precisa ter metodologia, você precisa ter domínio do processo. E isso influencia muito, e na siderurgia foi importante para mim, porque você trabalha em turnos. Então entra uma turma, quando ele entra, o outro sai, ele precisa fazer do mesmo jeito do outro. Ele não pode fazer do jeito que ele gosta. Ah, não, agora eu mudo aqui e tal, daqui a pouco entra outro turno. Tem que ter padrão, né? Tem que ter padrão, tem que ter método. E outra, você só melhora, você só avança quando você tem padrão. Sem dúvida. Que é em cima disso é que você melhora. Implanto isso diariamente nos meus clientes. Eu só trabalho com indústrias, né? Então, aqui no Espírito Santo. E é onde numa indústria tem que fazer isso também. Sem dúvida. Porque não é operacional padrão é importante para tudo. Exatamente. Então hoje eu tenho assim um tripé, né? Que são pessoas, nós temos que cuidar de pessoas,
Nós temos que ter padrão, nós temos que ter metodologia, mapeamento de processos e nós temos que ter liderança. Né? Uma liderança empática, humilde, né? Que não tem medo de errar, não tem medo de reconhecer que está errado. Fala, pessoal, desculpa, eu errei. Que é o mais difícil, eu né? fiz um negócio Mas aqui, é a não prova tá legal. do líder, né? Isso, é isso aí. E falar o seguinte, ó, eu estou com uma dificuldade aqui, quem sabe mais do que eu, vem aqui, isso aí. ajuda aqui. Né? O bom líder é aquele que sabe usar as pessoas certas, né? Lógico, as isso posições mesmo. certas. E tomara que tenha boas pessoas de baixo mesmo. Exatamente. Ele que tem que formar uma boa equipe, né? Isso aí. Se a equipe não é boa, é culpa do líder. Então, liderança é assim, você fala, puta, mas põe liderança junto com pessoas, junto com... É no mesmo nível, é uma coisa assim, né? E isso, se a gente olhar num plano, seria um triângulo, né? Numa ponta liderança, outra metodologia, processo e outra liderança, né? Pessoas. Então, os três. E se você quiser construir no espaço, você puxa uma perninha para fazer um tetraedro, né? Como engenharia, você puxa ali clientes, né? Isso tudo para atender clientes, porque se você não atender, e mais, a gente fala clientes, mas seria os stakeholders também, né? Porque eu, por exemplo, hoje como CEO da Lecard, eu trabalho olhando clientes, mas também trabalho para os acionistas, trabalho para a sociedade. Se a gente não olhar isso, você está incompleto. Né? Então não adianta também só o cliente estar satisfeito. Precisa o acionista estar satisfeito. Com certeza. Precisa tem que dar resultado. Exatamente. Né?